Está começando mais um vídeo aqui no canal da Information. Eu sou o Pedro Bregolin e estamos iniciando mais um conteúdo nessa terça-feira, comecinho de semana, depois de uma notícia bem inesperada na segunda-feira, a aposentadoria do wide receiver dos Patriots, Julian Edelman, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, mas tomando um outro ponto de visão. Antes disso, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like e, por favor, pegar e compartilhar esse conteúdo por aí. Pegue esse vídeo e espalhe com seus amigos aí em grupo de WhatsApp, Facebook, Twitter, Insta, enfim, ajude a gente a crescer o futebol americano a se espalhar na terra do Brasilzão, certo, pessoas? Vamos lá então falar um pouquinho sobre o wide receiver dos Patriots, o Julian Edelman. Ele acabou se aposentando em 2021, né? Mais precisamente na noite de ontem veio o anúncio oficial. Foi cortado pelos Patriots por causa de problemas de lesão, problemas físicos. Ele não passou em testes físicos e tinha rumor desde janeiro até dezembro do ano passado que talvez ele não voltaria para 2021 por conta de problemas físicos. Então aí ele foi dispensado pelos Patriots ontem, pouco mais de uma hora depois da dispensa, ele anunciou sua aposentadoria pelas redes sociais do próprio Patriots. E aí a gente vem conversar sobre isso, mas um ponto um pouquinho até subjetivo, dá pra se dizer assim, um ponto que seja até mais pessoal, por causa da passagem de tempo no futebol americano e no esporte em geral, né? Os Patriots agora, de 3 ou 4 pilares que marcou a história na década passada, só restam na franquia, né? Tom Brady saiu, Rob Gronkowski saiu, Julian Edelman aposentou e resta agora apenas o head coach Bill Belichick. E aí depois disso a gente vai vendo como os Patriots vão se acabando, mas no sentido de ver o tempo passar, de uma transição de era, dá pra se dizer assim. E o esporte tem muito disso, o esporte é cruel nesse sentido, de uma transição e de não perdoar os jogadores, os técnicos, até os torcedores de fato. Não nego que me apeguei aos Patriots muito por conta do Julian Edelman, e ver as pessoas saírem do futebol americano é complicado. Cara, Peyton Manning, quando se aposentou, foi difícil assimilar a aposentadoria. A gente passou por isso com o Drew Brees recentemente. E é difícil tu conseguir assimilar que essas pessoas que te fizeram gostar de futebol americano, de fato vai parar de jogar, sabe? É difícil tu lidar com isso. E mesmo que em campo, por exemplo, o Julian Edelman não fosse ainda uma peça que fazia uma diferença que já fez há algum tempo atrás, em 2020 ele lesionou, ele ficou jogando lesionado durante algumas semanas, depois perdeu praticamente 80% de toda a temporada no ano passado e foi uma peça irrelevante para os Patriots no último ano. Acabou tendo mais no chinelinho do que em campo mesmo. Mas aí a gente entra num aspecto de o que o cara representa, de o que o cara fez para a franquia, e aí é uma perda mais no lado emocional para os Patriots, de um cara que marcou história, de que foi draftado, não foi nem draftado, né? Se eu não me engano, sendo na 7ª rodada, alguma coisa assim, de QB, veio para a NFL, fez a transição para wide receiver e acabou virando um dos grandes recebedores no slot da liga, e depois foi assumir o posto de principal receiver dos Patriots no meio da década, e assim ficou até o final dela, quando começou a enfrentar esse problema de saúde na perna dele, esse problema físico que vai fazer aposentar. E aí é complicado, né, cara? É saber lidar com essas perdas, seja para os Patriots, que de fato acaba aumentando ainda mais uma need. Os Patriots vão ter que ir atrás de um wide receiver no draft. Cara, Nelson Aguilar e Kendrick Bourne não são o suficiente para 2020, não tem como, precisa dar mais um alvo por Ken Newton. E se esperava que talvez com o Julian Edelman fosse um grupo interessante, mas essa dupla apenas não é uma boa dupla, vai precisar de um cara para formar um trio bem interessante. Pode ser a need dos Patriots, que vai vir a ser sanada com a pick 15, se não, sei lá, subir e pegar um QB, como tem muito mock fazendo, ou alguns rumores surgindo disso. Mas os Patriots, na prática, estão perdendo um cara para 2021 que não era tão relevante assim. Nem se sabia se de fato ele ia conseguir ficar em campo, mas estão perdendo um cara que fez história, um cara que tem um peso muito gigante no campo, na questão moral, não na questão talvez até de produção. Porque o Edelman já estava decaindo, de fato. No passado ficou muito provado isso. Eu acho que foi o divisor de águas, não à toa, acabou sendo o divisor de águas para ele ser cortado e se aposentar com o Patriots, né? Então,
É complicado isso, é um cara que fez grandes histórias na década passada, mas vamos deixar claro que também não merece ser Hall da Fama. Isso pode até ser assunto para outro vídeo, mas só entrando e botando o pé na água nesse assunto, é um cara que não tem números para ser Hall da Fama da NFL, e é por isso que existe o Hall da Fama das franquias. Ele vai ser um Hall da Fama pros Patriots, mas não pra NFL. E aí tem a história, mas ele ganhou 3 Super Bowls, foi MVP de um Super Bowl. Sim, foi, mas não foi um cara que revolucionou a posição, não tem números extraordinários. É um jogador muito importante pros Patriots, mas não é um cara que marcou a história na NFL, longe disso. Marcou nos Patriots, numa franquia que foi muito grande na década passada. E aí tem um peso talvez maior, ainda mais aqui no Brasil tem muito essa discussão. Nos Estados Unidos nem tem tanto um papo assim, ele existe, mas parece que aqui no Brasil, pelos Patriots ter sido a maior torcida e hoje ser a maior torcida de futebol americano, em terras tupiniquins, tem muito esse papo de não sei o que ele não é, etc e tal. Mas ele não vai ser Hall da Fama, pra minha opinião. E se ele for Hall da Fama na NFL, ele tá errado, porque vai abrir pressuposto para outros wide receivers que talvez não foram tão bons quanto e talvez brigar, né? Ele não tem números extraordinários, 36 TDs numa carreira de 12 anos, menos de 7 mil jardas, números muito pobres. O que ele fez está mais no sentimental ligado aos Patriots, é um cara muito importante para isso. Ele tem a narrativa, ele tem esse ponto, mas é uma narrativa fraca. A gente já viu narrativas melhores serem impostas no Hall da Fama e o Edelman não tem uma narrativa muito peculiar, dá pra dizer assim, muito singular. Sei lá, vi gente até comparando com o Dan Marino, uma comparação que não tem nada a ver, mas o Dan Marino foi um dos principais jogadores que revolucionou a NFL por ela ser tão aérea. E o cara metendo o Dan Marino não foi nem pra Super Bowl, não ganhou no Super Bowl. Ele tá lá no Hall da Fama, etc e tal. Então, assim, de fato, o Edelman fez história, mas fez história pros Patriots, é um cara muito importante pra franquia e nada vai apagar isso. Ele ser Hall da Fama ou não importa nada. Nada vai apagar o que ele fez pelos Patriots. E aí acaba tendo um término que é muito significativo pro torcedor e pra franquia. Tanto mais pelo lado emocional do que pelo lado de que ele vinha produzindo nos últimos anos, que é um cara que já estava tendo dificuldades, e ano passado teve muitas dificuldades para ficar em campo, não à toa aconteceu o que aconteceu. Mas tudo tem um fim, e a gente tem que saber lidar com esse fim. Ele pode ser difícil e a gente tem que saber aceitar. Mas não é fácil de digerir, não. Ontem, esse que você falar estava bem triste, e muito torcedor patriota aí que aprendeu futebol americano com o Edelman sendo um dos grandes jogadores dos Patriots, também não estava tão contente assim. Mas a vida é assim, é feita de fases. Os Patriots têm que ir atrás de uma nova fase agora com um novo wide receiver 1, e quem sabe pode ser melhor. Talvez seja difícil, o Edelman foi e é o maior recebedor da história dos Patriots. Isso pra mim é incontestável. Muito por que ele fez na narrativa que a gente já comentou um pouquinho, de 3 Super Bowls, ser MVP, ser um cara muito importante. Um cara que era a base do Patriot Way, o jeito Patriot de ser e de trabalhar. Ele era um cara assim. E tá largando o futebol americano por causa de problemas físicos, infelizmente. Tudo tem um fim, e esse foi o fim de Julian Edelman. Um cara que fez uma carreira espetacular, que tem uma narrativa fantástica e que, sem dúvidas nenhuma, é um Hall da Fama dos Patriots, certo, pessoas? Enfim, queria saber se você concorda comigo, discorda comigo. Se você acha que ele tem que ser Hall da Fama aí, não tem nenhum problema, opiniões distintas fazem bem. Comente aqui nos comentários e vamos fazer uma discussão bem legal. Quero saber o que você pensa desse assunto, se concorda comigo, se discorda da minha pessoa. Marca a gente nas redes sociais, @InformationNFL, no Twitter, no nosso site, theinformation.com.br, muita coisa sobre o draft. E lembrando, no dia do draft, 29 de abril, super live lá no nosso roxinho, uma live completa com pré, pós e, claro, toda a cobertura do primeiro dia do draft. Umas 8 horas de live deve dar, provavelmente, então vem lá com a gente, compartilha o nosso conteúdo, tamo junto, valeu e tchau, tchau!